foram acolhidos na casa do outro com todo carinho e todos se abraçaram. E ontem ela falou para mim: olha, eu estou até desconfiada da amizade do meu marido agora com o ex-inimigo. Isso é um tesouro. Isso já justifica o lado negativo da tragédia. Então multipliquem isso por centenas, por milhares, e multipliquem isso pela humanidade. Não é o que está precisando? É claro que sim, é claro. Não se fala em outra coisa senão em ajudar, em solidariedade. Claro que não de todos, mas dos atingidos, direta ou indiretamente. Esse é o efeito positivo, esse é o outro lado. Como eu disse, o universo não é esse planeta. O universo é um turbilhão de planetas e mundos, nos mais diversos graus constitutivos em termos materiais, isto é, dos mais brutos e rochosos no sistema solar, como é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e mais fluídicos, como também são no sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, a matéria se agrega, se concentra e forma corpos celestes, corpos por esse espaço sideral, das formas mais diferenciadas, etéreas ou brutas, de acordo com a evolução da própria matéria. Então, a matéria em si, criada por Deus, criação também de Deus, destinada à perfeição, ela está no processo evolutivo. Aqui é uma das características. Em outros mundos, as características vão se mudando e evoluindo cada vez mais, se eterizando cada vez mais. Então, esse é um dos pequeníssimos planetas nesse universo infinito. E nós não somos daqui, nós estamos aqui, passamos por aqui. Olhem para trás e vejam onde andam os nossos antecedentes, os nossos antecessores, de mais de 100 anos para trás. Vocês não vão encontrá-los, porque eles já voltaram para a dimensão de onde vieram para aqui, e de onde também partirão para outros mundos, ou retornarão para aqui. Podemos entender humanidade como terra. Humanidade é uma cidadania universal, infinita, onde toda a criação de Deus está no processo de evolução para alcançar a perfeição. A matéria evolui, a matéria se torna sensível, a matéria se intelectualiza, a matéria se individualiza com consciência e forma o espírito humanizado. Isso é a justiça suprema de Deus, que não criou a montanha para ser eternamente a montanha. A montanha, as árvores, os animais irracionais são processo evolutivo, constituem processo evolutivo. Por que existem? Se tem muito, talvez mais espécies que nós não conhecemos do que nós conhecemos no próprio planeta. Por que existem? Por que tantas espécies existiram e deixaram de existir sem que o homem conhecesse? Por quê? Inutilidade de Deus? Ou um processo evolutivo que está ocorrendo em todo o universo, nos mais diversos graus? Claro que sim, claro que sim. Isso o raciocínio concorda, a ciência abona, o bom senso aceita. Está tudo dentro do contexto de amor supremo de Deus, mas de inteligência também suprema de Deus, que não fez nada para se perder. Então nós não somos daqui, estamos aqui de passagem. Nós não nos perdemos, nós estamos sempre em contato. Estejamos encarnados ou desencarnados. Quando estamos encarnados e nossos entes queridos desencarnaram, como aqui aconteceu agora em grande quantidade, nós continuaremos nos relacionando, porém de uma forma diferente. Não nos cumprimentaremos mais mão a mão, mas nos abraçaremos, cumprimentaremos espírito a espírito. Quando? Se nós em vigília estamos aqui presos, não podemos ir lá, não podemos contactá-los. O Espiritismo ensina que quando dormimos, nós nos emancipamos, porque o corpo que nos prende na vigília, ele relaxa e permite que nós tenhamos uma libertação parcial. Nessa libertação parcial, nós invadimos a dimensão espiritual, a dimensão onde estão os nossos irmãos que partiram e lá continuam com a mesma individualidade.
com a mesma capacidade, com o mesmo sentimento, nos amando da mesma forma. Por isso que o tempo vai aliviando a dor, o tempo vai aliviando a própria saudade, que no início é mais intensa e depois ela é mais tênue, porque nós mantivemos o relacionamento. Isso está na bondade e na justiça de Deus. Não podemos conhecer isso abertamente quando em vigília, porque nos atrapalharia muito. É como lembrar do passado, nos atrapalharia muito. Mas nós somos um composto de inteligência e sentimento individualizado que progride por conta própria, que se mantém eterna e plenamente em contato com todo o universo e principalmente com os sentimentos de amor, solidariedade, fraternidade e carinho que nós desenvolvemos em relação aos nossos semelhantes, em relação aos nossos entes queridos. Analisem isso, pensem por conta própria, não fiquem para seguir o que diz esta ou aquela religião, esta ou aquela doutrina. Não sigam isso porque eu estou argumentando sobre isso. Sigam se vocês chegarem à conclusão própria, raciocinem e vejam o que convence. Convence a razão. Não fujam da realidade. Esta é uma realidade. E eu acho que esta é uma grande oportunidade de quem passou pelo drama, quem perdeu entes queridos, perdeu entre aspas, do convívio material, analise profundamente. Se preocupem com isso, porque esse é o outro lado da tragédia, que é tão importante quanto recuperar econômica e financeiramente as regiões atingidas. É importante manter o clima de amor, de respeito, de fraternidade, de solidariedade e de perdão que a tragédia provocou. No aspecto espiritual, a finalidade da tragédia é essa, é fazer um supletivo na formação espiritual. É fazer, como diz o livro dos Espíritos, como disseram os Espíritos superiores, Espíritos Santos que ditaram isso, é fazer com que em poucas horas, em poucos dias, os Espíritos encarnados acelerem o processo do entendimento de que não são daqui e estão aqui numa escola, como numa grande escola, para aprender valores que incorporem aos seus espíritos e que vão com eles, para fazer esse supletivo de em poucas horas ou em poucos dias conquistar essa formação que poderia demorar séculos e séculos para que se chegasse, se as coisas continuassem sempre tranquilinhas. Quando se tem muita fama, muito dinheiro e muito poder, o salto aumenta e o nariz arrebita e as pessoas passam a olhar os semelhantes de cima para baixo. Andam com dólares no bolso para pagar ao guarda qualquer infração. Está aqui uma gratificação para você e passa. Para aplaudir aqueles que também conquistam a fama, o dinheiro e o poder, ainda que roubando. Pois bem, olha o sofrimento para nos chamar a atenção. Olha o sofrimento que o ex-vice-presidente José Alencar falou, que para ele é uma bênção, porque com isso ele aprendeu a humildade, ele aprendeu a simplicidade. Com isso ele, vice-presidente da República, um homem poderoso e famoso no Brasil e no mundo, aprendeu que os seus semelhantes, ainda que varredores e faxineiros do seu quarto, no hospital em que ele está, tem muitas vezes mais importância do que às vezes nós que nos sentimos tão importantes. Olha como o sofrimento muda a concepção do espírito, leva o espírito para a realidade. Por isso eu lhes digo, queridos irmãos, principalmente friburguenses, atingidos pela tragédia, não percam os efeitos positivos da solidariedade, da humildade que a tragédia nos proporcionou. Esse é o maior patrimônio que nós podemos tirar de tudo isso. É o patrimônio da compreensão dos valores para a alma, para o espírito. Porque as almas convertidas e convencidas de que não devam estar cada vez mais de salto alto e olhando por cima os seus semelhantes, é o que vai trazer a paz, é o que vai trazer a felicidade para esse planeta e qualquer outro planeta do mundo, para qualquer grupo social. Então não percamos isso de vista, porque normalmente os efeitos da tragédia vão caindo no esquecimento, principalmente de quem não foi diretamente atingido. 10 dias depois do que aconteceu em Friburgo, isto é, no dia 22, eu passei na madrugada por alguns lugares mais
afastados aqui do centro da cidade, etc., e também pelo centro, e via naqueles points, naquelas esquinas, aqueles bares, com aquelas mesas cheias, todo mundo bebendo, todo mundo se fartando, todo mundo sem ter sido tocado, e já esquecendo, não que a gente vá viver se torturando pelos impactos que nós recebemos, mas desses impactos nós devemos assimilar um sentimento de fraternidade, de solidariedade, um sentimento de mais ordem na nossa vida emocional, no nosso espírito, na nossa maneira de ver. Ninguém perdeu ente querido, ninguém perdeu filhinho e filhinha. Todos nós estivemos juntos aqui por alguns momentos, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Vejam que foram crianças, amiguinhas das minhas netas, amiguinhas, Ana Carolina, a Nana, que viviam com a gente lá em casa e que foram soterradas, estupidamente morreram, e em poucos minutos estavam mortas. E minhas netinhas sentem muito, e claro, nós todos sentimos muito, mas nós que antes, no dia anterior, estávamos absolutamente sem pensar nisso, no dia seguinte passamos a pensar. E por que foram essas maravilhosas criancinhas? Porque são espíritos velhos que cumpriram a sua missão, o seu período de vida aqui. Para eles, o momento era aquele. Ninguém morre antes da hora. Os que não tinham que morrer, como uma casa minha que foi soterrada, num sítio, tinham 5 pessoas dentro. Uma criança, os 4 foram soterradas, mas foram salvas, estão todas bem. Mas uma menina de 10, 12 anos que estava lá, foi jogada, não sabe se pelo telhado ou pela janela, não sabe por aonde, que enquanto estavam todos soterrados lá, um com a mão para fora, o outro gritando lá debaixo da laje, etc., ela, menina, estava em pé no portão, no ex-portão, onde era o portão, porque foi tudo nivelado, em pé, olhando sem ter entendido nada. Se eles tivessem morrido, e também não morreram porque não chegou a hora deles, ela estaria em pé, não teve um arranhão. Quantas vezes cai um avião, morrem 200 pessoas, tinham 201, morrem 200 e não morre uma. Não morre uma criança, porque não está na hora. Então ninguém morre, ninguém faz a passagem antes da hora.